Olá pessoal, bom dia. A gente tem uma meditação aqui juntos que eu vou ler um versículo aqui hoje e está lá no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ler mais uma vez. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É muito interessante esse versículo aqui, que ele fala da contribuição, né? E o que é contribuir? É juntar, né? Se você está aí e tem alguma tarefa para fazer, você precisa de pessoas que contribuam com aquilo. Um exemplo disso, claro, é no nosso serviço, né? A gente precisa de outras pessoas para estar contribuindo para ajudar que com aquilo ali dê certo, né? E aqui está falando que todas as coisas contribuem, né? Contribuem juntamente. Amados, eu fico lembrando aqui a vida de Moisés, né? Talvez, muitas das vezes a gente vai ler um ponto negativo da vida de Moisés e a gente vai lembrar isso, que é quando ele mata aquele egípcio, né? Ele enterra ele na areia ali e ele esconde aquele homem ali e ele foge. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa abrir uma mentalidade para entender que aquilo ali contribuiu para que Moisés saísse do Egito. Vamos analisar comigo. Pensa, se não fosse aquele ocorrido, Moisés não sairia do Egito. É claro, não estou falando que o Senhor ele não poderia agir de outra forma. Claro que podia. Mas se não fosse daquela forma, ele não sairia do Egito. Ele viu ali a injustiça e ele saiu dali daquele lugar. Então, aquilo que Moisés fez contribuiu para que ele saísse do Egito e então começasse a sua caminhada ali para guiar o povo para sair da terra do Egito. Então, a mensagem de hoje é o seguinte: as coisas que nós passamos, elas contribuem, sim, até mesmo o mal. Não é só o bem, mas todas as coisas. Uma vez, eu estava pensando sobre a minha vida, e eu creio que se você pegar esse versículo, você encaixar ele na sua vida, você vai entender isso também. Se você pegar esse versículo e desde o passado e você for trazer para os dias de hoje, você vai ver que as coisas foram contribuindo para que hoje você fosse salvo. Eu vou dar um exemplo meu, tá? É básico. Que se eu não tivesse saído, por exemplo, da onde que eu morava, tivesse vindo para outro lugar para trabalhar, provavelmente eu não teria essa oportunidade de ter um encontro com Cristo, né? Claro, com certeza teria, porque Deus dá oportunidade. Mas eu digo que aquilo contribuiu para que eu pudesse ser salvo hoje. Então, se você for voltar, você vai ver que cada coisinha foi contribuindo para o seu próprio bem, né? Para aqueles que amam a Deus. Então, as coisas são contributivas. O Senhor é como se ele pegasse um quebra-cabeça, sabe aquele cubo mágico, né? E fosse colocando as peças todas, de todas as cores, em todos os lugares corretos. E quando você chega no final, você chega e vê aquele resultado. Então eu quero dizer para você que talvez a gente passe por lutas e por dificuldades, a gente não para pensar que aquilo ali está contribuindo para algo. Contribuindo para algo. Então isso é muito importante a gente pensar sobre isso. Não só isso, mas também eu queria pensar com vocês na vida de Paulo, né? Paulo também foi um caminho. Quando Paulo pegou cartas ali, né, para ir para Damasco, o que aconteceu? Paulo, ele simplesmente teve um encontro com o Senhor no caminho para Damasco. E aquele encontro mudou a vida dele. Aquela carta que era para a morte, ela se tornou vida, né? Porque aquilo ali foi mudado. Então, quando Paulo sai dali e vai para Damasco, aquilo contribuiu para que ele também fosse salvo. Então, todas as coisas que ele fazia era pela ignorância. Então, quando ele encontrou o Senhor, aquele momento que ele saiu, pegou o caminho de Damasco, aquilo ali contribuiu. E às vezes a gente não vai querer ver essa parte na nossa vida.
muitas das vezes a gente vai querer contentar com o bem, só o bem, sabe? É muito bom sim, coisas boas na nossa vida, mas a gente precisa também de entender que as coisas ruins acontecem por um propósito maior na vida do cristão. Eu escutei uma palavra ontem que foi até interessante, que disse assim, que a gente que a gente está é, quando a gente passa por uma prova, uma luta, a gente está sendo qualificado. Então, quando a gente está passando por uma luta, a gente está sendo qualificado. E o versículo não acaba. Ele fala o seguinte: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, amados, toda dificuldade que um servo de Deus passa na vida, ela tem um propósito, ela tem uma finalidade. Nem que seja que a finalidade é te moldar, é te, sabe, deixar você tirar as cascas grossas, mas toda luta tem uma finalidade. É como eu disse aqui no caso de Moisés, como eu acabei de falar também no caso de Paulo, né? Então essas coisas vão contribuindo, né? E as coisas vão progredindo. Então, se você ama a Deus, você pode ter certeza que as coisas vão se encaixando com o tempo. Não é, sabe, no seu tempo, no meu tempo. Não, é tudo no tempo do Senhor. Então, talvez, muitas das vezes, as coisas que nós não sabemos agora, nós vamos saber depois, né? Há um versículo na Bíblia que diz isso, né? As coisas que eu faço agora tu não sabes, mas tu saberás depois. Então, vamos parar de ficar procurando entender o porquê de estar isso, porquê de estar aquilo, e vamos orar e buscar o Senhor e entender que todas as coisas têm um propósito, né? Tudo aquilo, amados, até o mal, né? Eu acho interessante a história de José, que quando José estava ali no Egito, sendo governador do Egito, ele falou assim, mas o Senhor fez com que esse mal tornasse em bem. Olha para vocês aqui que interessante. E o mesmo princípio aqui pode ser aplicado lá, né? Aquilo contribuiu. José, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, né? Ali ele foi preso ali, né? Em Potifar lá, conta sobre a história de José na casa de Potifar. E aquelas coisas, parece que aos nossos olhos, quando nós olhamos, nós pensamos, nossa, mas ser servo do Senhor é só luta, só dificuldade, né? Mas depois, lá na frente, o Deus que vê na curva, que enxerga, a gente vê o que aconteceu. Aquelas coisas contribuíram piamente para que José fosse governador do Egito e também ajudasse os seus irmãos. Então talvez hoje você está passando por coisas e essas coisas elas podem ser contributivas. Então vamos parar e vamos pensar. O mal que eu estou passando é um mal ou não? O mal que eu estou passando hoje, será que não é uma coisa que Deus está querendo algo conosco? Amados, é muito simples. Quando Deus ele quer algo conosco, o Senhor ele envia provas para nos fortalecer, sabe? Nos qualificar na escola do Senhor. Porque essas coisas são contributivas, né? Às vezes a gente passa por lutas e quando você chega no final delas, você aprendeu algo a mais. Você aprendeu, sabe, a lidar com as lutas, com as dificuldades, a não só lidar com essas lutas, com as dificuldades, como também você ser uma pessoa mais madura espiritualmente, para a gente não crescer deficiente. Então talvez você não entende o propósito de, qual que é o propósito de eu estar passando uma luta, qual que é o propósito disso que está acontecendo comigo, mas saiba que todas as coisas têm um propósito quando é com Deus. Quando está com o Senhor, há um propósito. Assim como na vida de Moisés, na vida de Paulo, como mencionado aqui na vida de José. Então, todas as coisas, até mesmo as coisas ruins, elas contribuem. Deus, ele junta como se fosse um quebra-cabeça, né? E vai juntando todas as pecinhas até que aquilo forme todas as peças e aquilo fica mais claro. Até nós mesmos conseguimos entender melhor, né? O porquê que eu passei aquilo. E talvez mesmo que a gente não entenda que agora, nessa terra, eu queria falar para você que toda coisa que Deus envia para nós é bênção. Mesmo que aquelas coisas pareçam ser ruins para nós, né? Às vezes a gente não quer, é uma forma de Deus estar trabalhando na nossa vida. Então talvez hoje você passe por uma luta, mas é porque Deus está contribuindo para você lá na frente você entender isso. Então as coisas contribuem quando a gente amamos ao Senhor.
quando a gente buscamos ao Senhor. Claro, não adianta a gente estar em desobediência e pensar que vai ser tudo mil maravilhas. Não é assim, amado. Então a gente precisa entender que desde quando a gente entregou a vida para Jesus, a partir daquele momento, tudo que nós colocamos em oração, aquilo começa a contribuir para o nosso bem, não para o nosso mal. Então eu queria falar para você isso. Espere, porque todas as coisas elas vão claramente, vão claramente se mostrando o que é aquilo. Talvez aos nossos olhos nós julgamos muito Moisés, né? Por causa, porque Moisés matou aquele egípcio e tal, mas aquilo ali, amados, foi contributivo. Aquilo ali fez com que Moisés cumprisse os planos que o Senhor tinha para ele. Eu acho isso muito interessante. A partir daquele momento começou Moisés a ser trabalhado. Então eu quero que você feche seus olhos agora. Nós vamos orar juntos aqui, tá? E buscar a direção do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, Pai de bondade, nós te agradecemos e te louvamos por essa mensagem, por esse privilégio. Que todas as coisas que têm contribuído para o nosso bem, nós possamos estar buscando a Ti a cada dia. Obrigado, Senhor, pela força, pelo ânimo, por todas as coisas. Obrigado pelo aquilo que o Senhor tem feito, coisas que muitas das vezes contribuem para o nosso próprio bem e nós ainda não vemos, Senhor. Mas nós queremos te agradecer e te louvar, porque o Senhor nos tem fortalecido e nos ajudado a cada dia. Tudo isso nós entregamos nas tuas mãos, agradecidos desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. Essa foi a mensagem de hoje. E lembre-se, quando Deus está trabalhando, Ele está trabalhando em favor daqueles que o buscam, daqueles que o servem, né? Então, as coisas estão contribuindo. Não pense que está tudo acabado, porque as coisas estão contribuindo. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração.